E aí, para isso, meus irmãos, nós precisamos, então, ir para o capítulo 7. Essa epístola aos Romanos, meus amados, são textos essenciais para que você tenha, não é, uma visão correta acerca do Senhor Jesus, acerca da sua obra, acerca de quem é você, de qual é a tua condição, qual era a tua condição e qual é a tua condição atual, não é? E não esses muitos discursos ditos em vários lugares e que são repetidos à exaustão, mas às vezes não amparados biblicamente. Cuidado. O capítulo 7 de Romanos vai falar sobre um novo matrimônio, um novo casamento. E é este novo matrimônio que nos liberta do pecado. Não é? Nós vamos ver aí o texto no capítulo 7, aí eu peço a você que vá lá comigo, abra sua Bíblia no capítulo 7 de Paulo aí aos Romanos. E pode reparar, meus irmãos, Epístola aos Romanos raramente é utilizada para pregação em público, raramente. E é um dos textos mais importantes doutrinários para a igreja, mas raramente é usado. Primeiro, porque a maior parte desconhece, não compreende bem, não é? Não se sente à vontade para pregar. Ou segundo, porque não tem condições de sustentar a sua teologia mediante o que está escrito. E aí fala uma coisa, mas está diferente do que está escrito. E aí, é mais fácil, deixa esse textinho quieto aqui, não é? E ninguém usa. Raramente você encontra, passe a reparar acerca disso. Romanos, a Epístola aos Romanos. E quando você ouve, você vai ouvir Romanos capítulo 8, verso 1, que vai dizer, portanto, já não há mais nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo. Não é? Você vai ouvir pequenos trechos, mas não a sua totalidade. O capítulo 7, na verdade, a epístola é uma progressão do conhecimento e da doutrina, não só soteriológica, mas principalmente antropológica, ontológica, aí tem um monte de lógica no meio, mas para entender a minha natureza, não é, quem eu era, o que Deus fez por mim para me mudar de onde eu estava para onde eu estou, enfim, é muito importante. E ele vem falando isso ao longo dos capítulos. O capítulo 5, não é? O apóstolo Paulo vai deixar bem claro que as pessoas que nasceram a partir de Adão, ou seja, toda a descendência da humanidade, herda isso porque nasceu daquele que era o cabeça. O Adão era o cabeça da raça. E como sendo cabeça, ele, não é, trouxe isto e maculou a descendência. Por isso, por meio de através do pecado, a morte veio para todos. E aí ele vai dizer que a partir de Cristo, também pela obediência de um só, este que é o último Adão, ou segundo Adão, pela sua obediência, ele deu vida a muitos, ou seja, todos aqueles que são descendentes de Cristo, nasceram de novo, são as expressões usadas, não é, no Novo Testamento. Então, a partir de Cristo, no capítulo 5, ele começa a dizer, não é, que aquele que é nascido de novo, descendência de Cristo, este agora rompe com essa natureza pecaminosa e tem uma nova natureza. O capítulo 6, ele vai dizendo acerca dessas coisas, evoluindo este conhecimento, falando agora da lei do pecado, não é? E o peso da lei que nós acabamos de ver sobre essas pessoas. E o capítulo 7, agora ele descreve como é que a gente se liberta disso. O que é que aconteceu para que eu saísse da condenação e passasse agora para a graça e com vida eterna, cedidas pelo nosso Redentor, o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, no capítulo 7, verso 1, ele diz o seguinte, acompanhem lá comigo. Meus irmãos, e note que ele não está falando com um auditório de outras pessoas, senão com crentes. Ele está se dirigindo à igreja. Por isso, meus irmãos, falo a vocês como a pessoas que conhecem a lei. Então, Paulo está tratando com gente, não só judeu, convertido ao cristianismo, mas também gentios, né? E que conheciam da lei. Portanto, ele está dizendo, agora eu falo com quem sabe do que eu estou dizendo. Você conhece a lei. Você conhece, não é, o rigor e a incapacidade, o sentimento de impotência que todo mundo tem
diante da lei de Deus, porque ninguém é capaz de cumpri-la integralmente, 100% do tempo, inclusive. E aí ele continua: acaso vocês não sabem que a lei tem autoridade sobre alguém apenas enquanto ele vive? Bom, o sujeito, depois de morto, ele não tem mais que cumprir pena, por exemplo. Se aqueles bandidos presos na Lava Jato estivessem presos até hoje, como o ex-governador do Rio de Janeiro, por exemplo, o Sérgio Cabral, eu não me lembro, eu já perdi as contas, mas a última condenação que eu me lembro passava de 200 anos. Não é? Bom, ele não é Matusalém para viver tudo isso, então ele ia morrer e apodrecer na cadeia. Depois de morto, ele teria que cumprir pena? Não, mas ele morreu. Não tem mais o que fazer. Não tem mais pena. E o que Paulo está dizendo, ora, depois de morto, a lei já não tem mais efeito sobre a pessoa. Verso 2. Por exemplo, e aí ele traz a visão de um matrimônio. Parece absurda a comparação dele aqui, mas é perfeita a comparação que ele faz aqui. Por exemplo, obviamente inspirado pelo Espírito Santo, não é? Por exemplo, pela lei, a mulher casada está ligada ao seu marido enquanto ele estiver vivo. Isso é o conceito, olha o conceito de matrimônio, não é? Bíblico versus o conceito de matrimônio de hoje. Não é? Não só a mulher está ligada ao marido, mas o marido ligado à mulher, não é? Enquanto vive. É este o pacto matrimonial nos padrões aí bíblicos, não é? Então ele está dizendo, olha, se a mulher está casada, ela está ligada ao seu marido enquanto ele estiver vivo. Mas, se o marido morre, ela está livre da lei do casamento. Se ela se torna viúva, ela não tem mais necessidade, não é? Necessidade não, eu usei a expressão errada. Ela não tem nenhum problema se ela for agora conhecer uma nova pessoa, se ela for desenvolver um novo relacionamento, ela não comete adultério. Por quê? Porque o marido dela, com quem ela se casou, está morto. Então, a lei do casamento, a vigência da lei do casamento é durante a sua vida. Morreu, está livre. Até aqui, tranquilo, sem nenhum problema. Verso 3. Por isso, se ela se casar com outro homem enquanto o seu marido ainda estiver vivo, aí sim ela vai ser considerada adúltera. Não pode, porque ela está casada, ela tem um compromisso, ela tem uma aliança. E aí usa a figura da mulher porque a aliança é com o homem. Certo? E ela está debaixo desta aliança. Até aqui, ok. Por isso que quando Eva come do fruto proibido, não acontece nada. Eles não percebem que estão nus, não é? Não dá desespero geral, não acontece nada. Agora, quando Adão come, muda totalmente a história, porque ele é o protetor da aliança. Deus o instituiu sacerdote e protetor da aliança. Ele quebrou a aliança. Então, aqui o que Paulo está dizendo é a visão de um casamento a partir da mulher olhando para o seu marido. Ora, como é que ela vai deixar este marido e passar a se relacionar com o outro? Só a partir da morte dele. Porque se ela fizer isso enquanto ele estiver vivo, é uma adúltera. Ela comete um pecado de adultério. Na continuidade do verso 3. Então ele diz, mas se o marido morrer, agora ela fica livre daquela lei, e mesmo que venha se casar com outro homem, ela não será adúltera. Então, no exemplo que Paulo está dando aqui, ora, para uma mulher se casar de novo, basta o marido morrer. E aí tem muitas mulheres aí que vão pensar, né? O que eu vou fazer para meu marido morrer? Não, pelo amor de Deus, né? Então tá claro aqui o pensamento de Paulo, não tá? Só que a partir do verso 4, ele inverte a história. Em vez do marido morrer para ela se livrar desse casamento, não é? Paulo agora mata o marido. Ou melhor, Paulo mata a esposa. Verso 4. Assim, meus irmãos, vocês também morreram pela lei, por meio do corpo de Cristo, para pertencerem a outro, àquele que ressuscitou dos mortos, a fim de que venhamos a dar frutos
para Deus. Quem é o homem e quem é a mulher no exemplo que Paulo deu nos primeiros versículos? O homem, meus irmãos, ele não é um cara ruim no exemplo de Paulo. No exemplo de Paulo, este homem, ele é perfeito. Aí, mulherada, sabe aqueles homens que vocês idealizam? No caso da minha esposa, sou eu. Aleluia. Né, marida? Amém. Não falando nada, fica quietinho. É isso aí. Aleluia. É o Espírito falando. Aleluia. Mas, enfim, e você veja que a mulher, quando ela idealiza aquele homem perfeito, Paulo está dizendo, este marido do casamento, que a mulher está casada, ele é perfeito. Perfeito. Ele não é ruim, ele é perfeito. Para ela se livrar deste casamento, ele precisaria morrer. Mas quem é este homem, então? Muitos talvez tenham dito Jesus, e não é. Este homem a quem Paulo está se referindo é a lei. A lei de Deus, ela é perfeita. A lei de Deus, ela delineia o pecado exatamente não porque a lei é ruim e porque ela é dura, porque ela é massacrante, ela é opressora, mas porque você e eu, pelo pecado, estamos incapacitados, impotentes de cumpri-la. Então o marido é perfeito, só que a esposa, no caso aqui, que não dá conta do marido. Não é? E aí o que acontece? Para ela se livrar deste casamento que está penoso para essa mulher, porque ela não dá conta, o marido precisa morrer, mas o marido não morre. Quem que morre então? Aí Paulo mata a mulher. Verso 4. Assim, meus irmãos, e quem é a mulher? Você e eu. A humanidade pós-lapsariana caída. Todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Por isso, nós não somos equivalentes a este marido que nos foi dado. E aí, no verso 4, o apóstolo Paulo mata quem? Mata a mulher, você e eu. E ele diz assim, meus irmãos, vocês também morreram para a lei. Ao morrer para a lei, olha, se eu estou casado e morri, eu me livrei do meu compromisso. Eu não preciso mais honrar esse compromisso porque eu morri. Acabou. Como nós dizemos nos matrimônios hoje, não é? Até que a morte nos separe. Então, eu estou livre. Por quê? Pela morte. E a morte como? Por meio do corpo de Cristo. Acompanhem comigo lá, verso 4. Assim, meus irmãos, vocês também morreram para a lei, por meio do corpo de Cristo, para pertencerem a outro. Agora sim eu tenho um novo marido, um novo noivo. Por quê? Porque eu estava casado com um, eu não dava conta. E aí eu morri, por meio do corpo de Cristo. Por isso já não sou eu mais que vive em mim, mas Cristo vive em mim. Nós morremos para o mundo quando aceitamos a Cristo. E nascemos numa nova natureza para o nosso noivo. Aquele que é o detentor da nova aliança, aquele que é o protetor da nova aliança. Onde Adão falhou e ainda botou a culpa na mulher, agora Cristo não só não falha, mas ele mantém e protege a aliança, restaura da vida e coloca a noiva no seu caminho. E aí ele diz, não é? Agora, por meio do corpo de Cristo, não é? Para pertencerem a outro. A outro quem? Aquele que ressuscitou dos mortos. Não a outro que ressuscitou dos mortos, senão Jesus Cristo, a fim de que venhamos a dar frutos para Deus. Na continuação, verso 5. Pois quando éramos controlados pela carne, nós estávamos debaixo da lei. E a lei, nós não tínhamos capacidade para cumprir. Pois quando éramos controlados pela carne, as paixões pecaminosas, despertadas pela lei, atuavam em nosso corpo de forma que dávamos frutos para a morte. Então a lei, meus irmãos, exatamente pelo fato de proibir, a proibição estimulava, em vez de fazer com que a pessoa desenvolvesse santidade, o apóstolo Paulo fala na sua epístola que a lei gerava em nós pecado.
Porque o pecado, tomando força na lei que proíbe, estimula, não é, a tentação para que se faça e siga no pecado. Por isso aqui o apóstolo Paulo está dizendo que quando nós éramos controlados, verso 5, pela carne, as paixões pecaminosas que eram despertadas pela lei atuavam no nosso corpo de forma que dávamos fruto para a morte. Verso 6. Mas agora, morrendo para aquilo que antes nos prendia, ou seja, eu morri para a minha velha natureza, que era submissa a essa lei, não é? Nós fomos libertados da lei para que sirvamos conforme o novo modo do Espírito e não segundo a velha forma da lei escrita. Então, o que Paulo está comparando é que a lei, ela não é ruim. A lei, ao contrário, ela é perfeita. Ela apresenta, inclusive, o caráter de Deus. Só que eu e você não temos capacidade para isso. Quem teve capacidade para cumprir integralmente a lei? Cada um dos dispositivos da lei foram cumpridos. Obediência integral, total e todo o tempo. Algumas pessoas pensam que a obediência de Jesus foi só lá no deserto, no período do deserto. Não foi só lá. E Jesus não foi apenas 3 vezes tentado no deserto, mas Lucas vai dizer que durante os 40 dias houve tentação de Satanás. E não foi só durante o período que ele estava no deserto. O período do deserto é exatamente para provar às pessoas quem é este, o último Adão que veio. E veio exatamente para obedecer onde o primeiro falhou. Porque ele é o nosso redentor, ele é o nosso mediador, é o nosso representante. Só Jesus cumpre integralmente a lei. Se você for ler o Sermão da Montanha, Jesus ele diz: eu não vim abolir a lei, por isso a lei não morre, mas eu vim cumpri-la. Jesus é o cumprimento da lei integral, por isso ele satisfaz, Jesus satisfaz a demanda de justiça de Deus na natureza humana. Por isso ele teve que vir humano e veio na sua natureza pré-lapsariana, ou seja, em santidade, não tendo na sua natureza nenhuma mácula, e durante a sua vida ele teve as oportunidades de ir contra a sua natureza, mas não o fez. Isso é a impecabilidade de Jesus. E, portanto, diante disso, nós fomos libertos. O que eu queria que você prestasse bastante atenção, eu vou voltar aqui um slide, está nos versos 10 e 11. Não há nenhum justo, nenhum sequer, ninguém que entenda e ninguém que busque a Deus. É por isso que o povo rejeita Jesus. É por isso que as pessoas, se não têm os seus olhos abertos pelo Espírito para enxergar que este é o Messias, elas simplesmente não enxergam e rejeitam a Cristo. Era assim a minha vida, era assim a sua vida, até o dia em que o Espírito Santo veio até nós e abriu os nossos olhos. Por isso, esse texto é muito importante, e a compreensão do que diz Paulo no capítulo 7 é ainda maior, porque quem nos livra da condenação é Cristo, através da sua morte, pelo seu corpo, ou seja, diante do seu sacrifício. Eu agora morro juntamente com Cristo e me livro desse casamento com a lei que me condenava. E agora eu assumo um novo matrimônio, que agora é com Cristo, uma nova aliança. E em Cristo, Ele sim é o cumprimento integral da lei. E porque Ele cumpre integralmente a lei, do mesmo jeito que Adão, por não cumprir, a morte passou para todos os demais, agora em Cristo, pelo cumprimento integral em Cristo e que vive para sempre na santidade, todos aqueles que agora estão em Cristo herdam a vida, porque a demanda de justiça foi cumprida em Cristo. É isso que diz a palavra no capítulo 7 da Epístola de Paulo aos Romanos. E por que tudo isso? Porque se Cristo
veio com uma natureza pré-lapsariana e foi obediente, eu, com a minha natureza pós-lapsariana, ou seja, com a natureza pecaminosa, jamais teria condições de, por minha própria iniciativa, me dirigir até Cristo e pedir perdão. Primeiro, perdão do quê? Se eu não enxergo o pecado, se eu estou afundado no pecado, se o pecado para mim é o que é o correto, porque eu estou escravo do pecado. Então, como é que eu vou, se não por um estímulo externo, até Cristo? E é isto, meus irmãos, que redunda num problema que é o modelo soteriológico, que eu gostaria que nós dessemos uma olhada aqui. Soteriologia, cada nome bonito, né, que a turma usa. Soteriologia é sóteros e logos, sendo sóteros, salvação, e o logos para logia é estudo, estudo acerca da salvação. Tudo que se refere à salvação, na teologia, se estuda na disciplina chamada soteriologia. A soteriologia moderna, meus irmãos, tem muitas linhas e muitas vertentes, tem muita gente falando um monte de groselha. Na época de Jesus, os judeus convertidos queriam que os gentios convertidos fossem circuncidados, porque se não fossem, eles não é considerados povo. Isso foi barrado. E de lá para cá, aquilo que é tão simples de entender foi se desenvolvendo e tomando forma, não é? E em 354 aproximadamente, não é? Agostinho de Hipona, um bispo católico, não é? Se você conhece a história, mais ou menos no ano 300 e 320, mais ou menos depois de Cristo, é o período da história em que se encerra a perseguição do império e do mundo conhecido contra os cristãos. O cristianismo é colocado como religião oficial do império, e a partir daí a igreja começa a se desenvolver. Nós vimos algumas questões de problemas aí cristológicos, não é? com Ário e outros cardeais e clérigos aí da igreja católica do passado. E entre tudo isso, surgiu um homem chamado Agostinho de Hipona. Nós vimos sobre ele quando estudamos Teodiceia. É ele quem estuda e se debruça para entender qual é a origem do mal, de onde vem este mal, não é, que hoje está presente na nossa natureza, no mundo, como a gente viu. E desde Agostinho de Hipona e muitos outros teólogos ao longo do tempo, estudam soteriologia para explicar, para a gente entender. A base da soteriologia está na cristologia. Se eu conheço quem é o meu Redentor, e a partir do conhecimento de quem é o meu Redentor, eu conheço quem sou eu, quem eu sou, agora eu consigo compreender melhor a obra que o Senhor fez por mim. Então, o estudo da soteriologia é também bastante importante. Parece assunto periférico, mas não é. Porque alguém pode dizer, pastor, não importa como que a pessoa pensa que chegou à salvação, importa que foi salvo. Sim, o fim é o importante, é que esteja salvo, que esteja em Cristo e que vá para a glória em nome de Jesus. Aleluia! Agora é importante que você entenda como foi esse processo, porque a maneira como você observa Deus, a maneira como você encara a palavra de Deus muda quando você entende a realidade das Escrituras. Portanto, existem linhas, como nós vimos aí, uma delas é o universalismo. Talvez você já tenha escutado falar sobre isso. Não tem nada a ver com a IURD, né, Universal do Reino de Deus, não é isso. O universalismo prega que todas as pessoas, não importa se cristãos ou não cristãos, não importa se o sujeito é judeu, se ele é do Islã, se ele é budista, não importa, todas as pessoas serão salvas. Isso é outra heresia sem tamanho, porque a Bíblia é bem expressa. Uma verdade que a gente precisa ter em mente é que o céu não é para todos. Ora, quem disse isso foi o próprio Senhor Jesus. Ele mesmo disse que quando chegar o dia, à sua direita ele separará as ovelhas e à sua esquerda ele separará os bodes. Ou seja, se tem ovelha e tem bode, a ovelha é quem vai para o céu e o bode é quem vai para o inferno, quer dizer que o céu não é para todos. Senão, tanto ovelhas quanto bodes seriam separadas à direita. O céu não é para todos. Isso é uma verdade que a gente precisa entender.
Então, o universalismo é uma vergonha da teologia liberal, o neoliberalismo e todas essas vertentes. E não pense você que isso está longe da gente. Tem muitos pregadores desses de YouTube e que são exatamente universalistas. Cuidado, mano. Tem muita gente que compartilha um monte de vídeo, acha bonitinho e sai mandando por aí. Meu irmão, investiga direito. Porque senão você não só está sendo enganado, como também você está discipulando, né? Disseminando, melhor dizendo, bobagens que deveriam ser freadas. Recentemente eu tive um discipulado com alguns irmãos lá em Cajubi e nós apresentamos alguns destes que falam essas, não é, aberrações por aí. Cuidado, cuidado. Depois do universalismo entram outros modelos, mas os dois de maior, não é, expansão e os mais conhecidos, além do universalismo, que são poucos os adeptos, graças a Deus por isso, estão aqueles modelos chamados calvinistas e arminianistas, não é? Ou arminianos. Os calvinistas e arminianos são dois grupos diferentes, e não de pessoas, mas de racional teológico acerca da salvação. E que, a partir disso, desenvolvem caminhos diferentes. Bom, João Calvino, o primeiro deles aqui, ele é nascido em 1509 e faleceu em 1564, segundo a história. Ele vem a partir da Reforma Protestante e o modelo reformado elege, não é? E também é chamado de calvinista, porque Calvino, João Calvino, não é? É dos teólogos de maior expressão do pensamento, que vem desde lá de Agostinho de Hipona. Ou seja, toda a história da igreja tinha este pensamento, que é o modelo chamado hoje, não é, de reformado ou calvinista, a fé calvinista. E nós vamos entender um pouquinho mais acerca disso. E ele é baseado, esse modelo, na soberania de Deus. Ou seja, Deus é soberano. E na sua soberania, ele faz todas as coisas. Todas elas. Os seus decretos divinos são estendidos por gerações e todos nós, criaturas, estamos debaixo do seu comando soberano. E especificamente acerca de soteriologia da salvação, a fé reformada apresenta, segundo textos como Efésios, Romanos e assim por diante, que Deus, e vários textos de palavras do próprio Senhor Jesus, não é? Que Deus, ele, na sua soberania, e que é inquestionável porque ele é o soberano, quem vai dizer a Deus que é injusto ou justo qualquer coisa? Ele é Deus, nós não. Nós não entendemos o Senhor. Na sua soberania e no seu poder soberano, ele escolhe pessoas. Ele escolhe aqueles que serão, não é, vasos para a honra, e ele escolhe aqueles que serão vasos para a desonra. Provérbios no capítulo 16, verso 4. Vá lá comigo para ver o que está escrito lá. Provérbios 16, no verso 4. Olha só o que diz a palavra. Provérbios 16, verso 4 diz o seguinte: o Senhor faz tudo com um propósito, até os ímpios, para o dia do castigo. Quem levanta os ímpios é o Senhor, na sua soberania. Ele faz tudo segundo o seu bom propósito. Ou como as Bíblias antigas vão dizer, segundo o beneplácito da sua vontade. Que bonito, né? É o bom propósito da sua vontade. Em outras palavras, ele é soberano e faz o que ele quer. Então, existem aqueles que são chamados ovelhas. Você vai se lembrar Jesus falando com fariseus, dizendo: vocês não são ovelhas do meu aprisco. Vocês não me ouvem, porque o pai de vocês é o diabo. Você vai ouvir Jesus falando certas coisas. Segundo o modelo soteriológico reformado, que é a fé calvinista, por consequência também chamada, Deus escolhe. Por exemplo, dentro de uma família com 5 irmãos, Deus escolheu 3 deles e rejeitou outros 2.
Aí alguém vai pensar, isso é um absurdo. Você precisa se lembrar de Esaú e de Jacó. A Bíblia diz abertamente que Deus escolheu Jacó e rejeitou Esaú. Quando você vê o Senhor falando com Davi, afirmando ali com Davi a sua aliança, ele diz para Davi que sustentará essa aliança, ele sustentará essa aliança e não fará com ele como fez com Saul, que foi rejeitado, ou seja, Saul foi rejeitado, Davi não foi. O modelo calvinista para a teologia da salvação, né, a soteriologia, portanto, indica que Deus, na sua soberania, elege pessoas com base em seus próprios critérios e que não são conhecidos do ser humano. Ou seja, não é pelo seu poder social, não é pelo seu, pela sua idade, não é por cor, porque Deus não faz acepção de pessoas, não tem motivo nenhum, não tem mérito nenhum no homem, é integralmente uma ação divina e de iniciativa divina. Essa é a fé reformada, também chamada de calvinista. Agora, em 1560, note quase perto aí do passamento de João Calvino, um dos maiores exegetas aí da história, o João Calvino, Armínio, ou Jacob Armínio, ele nasce em 1560, tem mais ou menos o mesmo tempo de vida aí, não é? Se eu não erro nas contas, 49 anos aqui. Pessoas viviam naquela época por um tempo mais curto, né? A ciência não era tão avançada como é nos nossos dias. E Jacó Armínio é discípulo de João Calvino. Você veja que desde o início da igreja primitiva até a reforma protestante, que acontece no século XVI, em 1500 e tralalá, você veja aí o João Calvino, que vai até 1564, essa é a fé predominante. A fé intitulada como fé calvinista, a fé reformada. Aí vem Armínio, que começa a discordar de alguns aspectos dessa teologia, a teologia calvinista ou a teologia reformada. E um dos principais pontos de divergência é a soteriologia. Então ele levanta alguns pontos de questionamento. E um dos pontos de questionamento que ele traz é exatamente sobre a questão do livre-arbítrio. Ele se baseia no livre-arbítrio. E nós vimos até aqui que o homem simplesmente não dispõe de livre-arbítrio. O livre-arbítrio, se devidamente conceituado, a sua definição é a capacidade de ir contra a sua própria natureza. Armínio vai dizer que o homem hoje, o homem na natureza pós-lapsariana, ou seja, o homem na sua natureza caída, ele tem sim capacidade de ir contra a sua própria natureza. E não tem. O homem hoje tem vontades, mas não tem capacidade de ir contra a sua própria natureza. Por quê? Porque ele está escravizado pelo pecado. Você viu comigo Paulo apresentando isso em Romanos, dizendo: não há um justo sequer, ninguém que busque a Deus. Como é que alguém vai se levantar e vai até Cristo, não é? Sendo que ninguém busca a Deus, porque estão todos mortos nos seus delitos e nos seus pecados, como diz Efésios 2, verso 1. Não tem como. Então Jacó Armínio vai trazer este contraponto, dizendo que na sua compreensão, baseado no fato de que, apesar do homem ter sido maculado pelo pecado, sobrou um restolho, um fragmento minúsculo, mínimo, ínfimo da natureza santa de Deus no homem, e que o faz perceber a necessidade de que ele busque a Deus. Então, por sua própria iniciativa, baseado também naquilo que os arminianos vão chamar de graça preveniente, ou seja, que Deus deu previamente graça para aquela pessoa, para que ela pudesse, então, assim, se dirigir a Cristo, essa pessoa, por sua própria iniciativa, vai, não é, até o encontro de Cristo para pedir perdão em arrependimento. Então, a grande diferença desses dois modelos teológicos consiste
na soteriologia, em que, por um lado, a fé reformada entende que o homem simplesmente não tem capacidade. É Cristo que vem até ele, e quando vem até ele, como fez, por exemplo, com Saulo de Tarso, este encontro com Jesus é irresistível. Quem resiste ao Senhor? Ninguém, porque é o Deus Todo-Poderoso. Então, quando ele chama da eternidade, o morto se levanta. É quando, como Jesus foi até o Lázaro, não é? Que já jazia há 4 dias ali, e ele diz: Lázaro, saia para fora. E o sujeito morto voltou à vida e veio. Lázaro saiu para a vida sozinho. Ele estava lá 4 dias, de repente deu um estalo nele e falou: mano, acho que eu tô com fome, vou comer um hambúrguer, deixa eu sair pulando aqui todo enfaixado. Não. Por que Lázaro saiu do seu túmulo? Porque ele ouviu na morte, ele ouviu a voz de Jesus o chamando. A fé reformada diz exatamente isso, que nós estávamos mortos. Se você está em Cristo, você estava morto na sua transgressão e no seu pecado. Mas, no verso 5 do capítulo 2 de Efésios, ele, o Senhor, deu-nos vida juntamente com Cristo quando nós ainda estávamos mortos. Ou seja, ele veio até aquele que estava morto e deu vida. Agora, quem são estes a quem ele dá vida? Aqueles a quem ele escolhe, segundo a fé reformada. A fé, segundo a compreensão arminiana, e que é uma fé predominante no Brasil, eu diria a você que 95%, 94%, vai para não errar muito aí, não é, dos brasileiros cristãos protestantes, né, evangélicos, melhor dizendo, não é, a sua base quase toda assembleana, não é, e pentecostais e neopentecostais, propagam a fé segundo a compreensão arminiana, e que vai partir do pressuposto que o homem tem livre-arbítrio e faz uso do seu livre-arbítrio para voltar-se para Cristo. O que nós vimos aqui é que o homem não tem condições de se desligar deste casamento que ele tem com a lei, nas palavras de Paulo no capítulo 7 de Romanos, se não for através de Cristo pela morte. E ele não vai fazer isso por sua própria iniciativa, porque ele não quer. Para ele, tudo o que é de Deus é ruim, e tudo o que é do pecado é bom, porque ele está escravizado. Uma pessoa cega, cauterizada pelo pecado, não enxerga outra coisa. Por isso, a diferença entre um modelo e outro. Eu trouxe esses textos para que você pudesse compreender melhor o que faz a construção do modelo soteriológico. Ora, se o Senhor vem numa natureza que nós não dispomos dela, a nossa está contaminada pelo pecado. Se o Senhor Jesus vem numa diferente, numa natureza santa, e ele cumpre a lei porque eu era incapaz de cumprir a lei, se eu era incapaz de cumprir a lei, eu vou ser capaz agora de me levantar para ir na direção do arrependimento, sendo que nem isso eu desejo por minha própria natureza. Por isso que diz lá em Efésios, no capítulo 2, no verso 8, é que pela graça, primeiro elemento graça, sois salvos, segundo elemento a salvação, mediante a fé, terceiro elemento. Graça, salvação e fé. Pela graça sois salvos mediante a fé. 3 coisas. E Paulo vai dizer o seguinte: e isso não vem de vós, nem a graça, nem a salvação, e nem a fé, vem de ninguém. Mas vem o quê? Isso é dom de Deus. É Deus quem dá, não vem do homem, é dom de Deus, é Deus quem dá. Por que Deus faz isso? Para que ninguém se vanglorie. E porque ninguém tem essa capacidade, estão todos mortos, não são justos, ninguém vai até a Cristo. Mas agora em Cristo, todo aquele que é nascido de novo foi justificado. O seu pecado passa para Cristo e a justiça de Cristo vai para aquele que agora nasce de novo. Por isso, a doutrina da justificação em Cristo. Então, a compreensão correta da cristologia vai também nos permitir entender melhor quem nós somos. Nós somos estes,
mortos e inertes, sem nenhuma ação voluntária, mas tudo mediante a essa opressão do pecado que maculou toda a nossa natureza. Então eu não tenho como ir a Cristo, mas Ele veio até todos nós. Por isso que a palavra diz que Ele nos amou primeiro, por isso nós o amamos. Porque Ele nos chamou, não é? E nos levantou do sono da morte e nos trouxe a vida. Nos despertou através do Evangelho, fazendo com que houvesse no nosso coração fé. E a partir dessa fé agora encontrada no nosso coração, a graça opera em nós trazendo salvação. É isso que diz Paulo em Efésios. Então tudo isso é necessário para que você compreenda que os arranjos teológicos feitos, eles precisam ser sustentados biblicamente, senão é mais uma história. E aqui vem a diferença de heresia e erro teológico. Todos aqueles que pensam e compreendem a fé segundo a visão reformada, segundo a visão calvinista, como assim também é chamada, divergem daqueles que pensam como os arminianos. Da mesma forma, os arminianos pensam diferente dos calvinistas. E essa divergência de pensamento faz com que este que pensa de uma maneira entende que o outro está errado. Ou este que pensa dessa maneira entende que aquele de lá está errado. As duas, contudo, têm bases bíblicas para sustentarem aí os seus argumentos. O universalismo não tem base bíblica nenhuma. É uma vergonha aquilo. Tá difícil de ouvir. Então, não tem base bíblica o universalismo. Agora, tanto o arminianismo quanto o calvinismo, ambos têm base bíblica. E a tradição ortodoxa, ela vem se desenvolvendo segundo a fé calvinista. E de 1560, a partir da chegada de Jacó Armínio, é que sai uma possibilidade diferente. E para quem estuda a história da igreja, vai encontrar aí o nascimento do movimento pentecostal, neopentecostal e assim por diante. Pessoal, deixa eu falar uma pequena intervençãozinha, rapidinha. Fique à vontade. É o seguinte, quando coloca aqui, né, que a questão do calvinismo, que a soberania de Deus, então ele coloca assim a questão da eleição, que Deus já elege aqueles que serão salvos, e o arminianismo, ele coloca que é o livre-arbítrio, as pessoas escolhem, né, querem ou não ser salvos. Esse assunto realmente é muito interessante. Eu quero colocar aqui uma terceira coisa, que até para aproveitar aí o nosso conhecimento, estudo sobre o assunto, para deixar bem claro a questão seguinte. Quando a gente traz todo esse estudo da forma com que você colocou até agora, né, o que é a questão da soberania de Deus, né? E Deus é Ele que determina tudo e sobre tudo, né? E então a gente entende com muita tranquilidade. Quando você coloca aqui a questão do arminianismo, né, aquela questão do livre-arbítrio, né, então tá fácil a gente entender realmente, dado que nós não temos condições de escolher, e que essa teoria aqui, ela fica mais fragilizada. Mas tem uma coisa interessante, que eu sempre refutei, e me mistura os assuntos, que é a questão de falar, né, que a religião não aceita, né, Jeová, fala que somente 144 mil são os eleitos. Então, veja bem, aí radicaliza, né? Radicaliza ao ponto de que eu sempre achei, vou continuar achando, que não poderia ser nunca, né, só 144 mil, porque quantos milhões e milhões de pessoas aceitaram Jesus, seja, né, na ponto de vista do calvinismo, pela eleição de Deus, seja na visão dos
pelo livre-arbítrio, né, não poderia ser somente 144 mil. Né? Então, eu sempre refutei a questão da eleição, mas por esse princípio dos testemunhos, né, de Jeová, que colocam essa questão, né? Então, como é que você, aproveitando esse momento que nós estamos separando os dois pensamentos, né? Como é que você colocaria, arremataria isto nessa linha que você está trazendo? Certo, bom, os 144 mil, primeiro que eles fizeram uma salada russa aí, bem feia, inclusive, né? Os 144 mil não tem nada a ver nem com Calvino e nem com Arminiano, né? Os 144 mil está em Apocalipse e ele é o remanescente de Israel, né? Oi? Não estou entendendo. Ele estava com o microfone aberto. Alguém falou alguma coisa? Não, eu já fechei o microfone. Bom, os 144 mil, então, é o remanescente de Israel, é uma tratativa específica com o povo judeu e que nada tem a ver aí com a história da igreja, é um aspecto, uma tratativa de Deus com Israel. São 144 mil listados, não é? Citados, melhor dizendo, em Apocalipse. A questão dos escolhidos, o número, não existe esse número, ou melhor, nós não conhecemos. O que nós vemos na Bíblia é dizendo que Deus tem, não é, entre os gentios, uma quantidade de pessoas, até que se atinja essa quantidade de pessoas, sobre Israel continua, não é, o seu juízo, não é, eles estão seguindo segundo os juízos que Deus vem trazendo sobre o povo de Israel, que é específico para o povo de Israel, e existe um povo entre os gentios, quando Jesus fala que ele tem um outro aprisco que não é este, ele está dizendo exatamente sobre os gentios, e a Bíblia vai falar que existe, então, um grupo de pessoas, não são todos, mas que entre os gentios existem aqueles, segundo a fé reformada, que são os eleitos, né? Para o arminiano, eleito é todo aquele que crê, porque imagina um ônibus, você está no ônibus que está passando o ônibus aqui, ele está indo para, eu tô aqui em Osasco hoje, né? Está passando o ônibus aqui, ele está indo para, sei lá, o Jaguaribe. Todo mundo que entra nesse ônibus está indo para lá. Então, quem entrou no ônibus é o ônibus que está indo para o céu, digamos assim, né? É o ônibus da eleição. Quem entrou nesse ônibus é eleito. Quem não está no ônibus não é eleito. Então é um grupo, não é meio esquisito o contexto e o conceito. Para a fé reformada, não. Isso não se trata de onisciência de Deus, Deus saber se você vai querer ou não aceitar. Se trata da escolha, que não depende de você, é integralmente de Deus. Deus quis, como quis Jacó e não quis Esaú, como quis endurecer o coração de Faraó, como quis fazer tantas coisas segundo a fé reformada. Então aqui estão dois modelos para que você possa, a partir deles, observar as leituras, né, dos textos e começar a tirar as suas conclusões. Meu objetivo aqui não é este, soteriológico, é cristológico, mas para que você veja a importância de que se estude cristologia, isso culmina, não é, na maneira como nós entendemos o desenvolvimento da nossa própria espiritualidade, como tudo começa. Por exemplo, a soteriologia, que é algo extremamente importante. E que, graças a Deus, a sua humanidade, a natureza humana de Jesus, ela tem essa impecabilidade, não porque ele era incapaz de pecar, mas porque ele tem a obediência, ao contrário, porque ele é santo, não é? Nós agora temos acesso a essa graça mediante a fé que nos foi dada pelo Senhor Jesus, tá bem? Então, dado o horário, eu vou avançar, eu tenho só mais um aqui, e a gente pode retomar esse assunto na semana que vem, caso hajam mais dúvidas, tá bem? E aí, avançando aqui, diante dessa obra que fez o Senhor Jesus, nós temos aquilo que é o essencial, o estudo da obra essencial. E aqui começa uma transição, não é?
entre o estudo da pessoa e a natureza do Senhor Jesus com a sua obra. E essa obra, meus irmãos, eu trouxe aqui, por exemplo, uma capa de revista, a revista Life. É uma revista que não circula aqui no Brasil, pelo menos eu não sei se circula, mas é lá nos Estados Unidos. E ela trouxe uma matéria, eu trouxe um pedacinho para que você veja, né? E a partir disso nós vamos desenvolvendo nos próximos dias a obra de Jesus e a obra essencial. Ele diz o seguinte: pode ter algum proveito conhecer o que os outros pensam sobre Jesus. E por isso, ou para esse fim, a Life entrevistou muitos pensadores, incluindo estudiosos, historiadores, teólogos, clérigos, que é gente que ocupa algum cargo na igreja, seja católica, seja qual for, e até pessoas que não creem em Deus, os ateus, né, os ateístas. E o testemunho dessas pessoas esclarece muito um ponto, que é: não importa se Jesus viveu ou não, não importa se ele morreu na cruz ou não, não importa se ele ascendeu ou não, se ele subiu aos céus ou não, o que importa é que Jesus está vivo no nosso tempo, tanto para aqueles que creem em Cristo, quanto para aqueles que não creem em Cristo. E ele termina dizendo: Jesus importa. Lendo isso, parece até bonito, mas não é, meus irmãos. O que ele está querendo dizer é que não importa se Jesus veio ou não veio, não importa se Jesus morreu na cruz ou não, ou se ele estava andando e tacaram uma pedra na cabeça dele e ele morreu, não importa nada disso. Não importa nem se foi de verdade, se Jesus é mito ou não. O que importa é que o conceito, a ideia de Jesus nos dias de hoje é muito importante. É isso que ele está dizendo. Bom, meus irmãos, você deve entender que isso é um discurso, obviamente, na tentativa de desconstruir as verdades bíblicas, de dar um valor, mas desconstruí-las, né? E existe uma obra que é a obra essencial. Jesus, ele fez vários milagres, todos eles certamente foram importantes, porque os milagres eles não foram feitos só para ajudar as pessoas, mas os milagres atestavam, não é, o messianato de Jesus, mostravam para as pessoas que Jesus realmente era o Filho de Deus, e não apenas Filho de Deus, mas Deus encarnado, o Emanuel, Deus conosco. Então os milagres tinham esse propósito, então eles tiveram a sua importância, mas as pessoas foram curadas e não foram curadas. A grande questão, ou seja, é a obra essencial de Jesus. É mais ou menos assim: você tem os seus filhos. Eu escutei um pastor dizendo acerca disso, achei interessante o exemplo que ele deu. Você tem filhos, por exemplo, né? Eu tenho 2. Você educa, você dá uma escola, você ajuda para que ele consiga ler, você ajuda para que ele consiga escrever, para que ele ande de bicicleta. Quantas coisas boas você faz para o seu filho. Mas existe algo que você faz que é essencial. Você dá comida para ele. Porque se você não der comida para ele, ou para ela, ainda mais o meu garotão, o Rafinha, né? Rafinha é modo de dizer, porque já é o Rafãozão, ele come para chuchu. Se você não der comida, bom, simplesmente não sobrevive. Então, todas as coisas boas que você fez para o seu filho, muito legal, só que se você não der comida, ele morre. A mesma coisa nas obras de Jesus, todas elas, não é reduzindo jamais, mas ao contrário, todas elas são extremamente importantes. Mas existe uma que é a essencial, que é exatamente a sua ressurreição. Então, a primazia da obra de Jesus, quer dizer, dentre todas, a que tem o efeito e é o que nos sustenta, é a sua ressurreição. Então, porque Jesus ele veio com uma natureza como a do segundo Adão, para onde aquele primeiro falhou, ele agir em obediência, e obediência até a morte, morte de cruz, ele paga pelo pecado das pessoas, e como diz a Bíblia, através da sua ressurreição, ele nos justifica. No capítulo 5 da primeira epístola a Timóteo, no capítulo 2, Paulo diz o seguinte: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. É a natureza humana de Jesus, é que vence diante das limitações humanas. Então, qual é a obra essencial de Jesus
com a ressurreição. Jesus, ele pega a mão de Deus, porque ele venceu. E ele tem a natureza divina, então ele pega a mão de Deus. E ele tem a natureza humana, e ele pega na nossa mão agora, e ele faz isso aqui, ó. Junta uma coisa na outra. É isso que a Bíblia chama de reconciliar-nos consigo mesmo. Ele trouxe a reconciliação, é a iniciativa dele. É mais ou menos assim. Dentro da igreja sempre tem gente que pensa de um jeito e gente que pensa de outro. Mas às vezes você encontra uma pessoa que tem capacidade de dialogar com um e dialogar com o outro. E pegar o melhor da proposta de um grupo e pegar o melhor da proposta do outro grupo e criar uma coisa só. E aí ele termina com todo o conflito. O que fez o Senhor Jesus, e é essa obra essencial, todas obviamente são importantes, necessárias, maravilhosas, não é? Perfeitas o que fez o Senhor Jesus, mas esta é de todas, não é? A primazia, porque nos traz a reconciliação. Então o que Jesus fez foi pegar a mão de Deus e pegar a nossa e juntar. Na primeira aos Coríntios, do capítulo 15, diz assim a palavra: se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação e também é vã a nossa fé. E assim somos também considerados falsos testemunhos, porque nós estamos anunciando e testificando de Deus que Jesus Cristo ressuscitou, ao qual, porém, não ressuscitou. E se na verdade os mortos não ressuscitam, então se não tem ressurreição, Jesus não ressuscitou. E se ele não ressuscitou, a nossa fé é uma mentira. A gente está baseando a nossa fé em fatos falsos. Versos 16. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé e ainda permanecemos nos nossos pecados. E também os que dormiram em Cristo continuam perdidos. Quem já morreu com fé em Cristo está perdido, porque era falsa. E aí o verso 19. Se esperamos em Cristo só nessa vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Por isso, a base, ou seja, aquilo que é a obra essencial, dentre todos os milagres que mostraram o seu messianato, entre todas as obras que fez o Senhor Jesus, aquilo que é considerado obra essencial é a sua ressurreição. E a partir disso, agora a gente desenvolve, não é, o aspecto da obra do Senhor Jesus. Eu vou ficando por aqui, em função aí também do horário, não é? Para que a gente possa também avançar e continuar na semana que vem. Até aqui, meus irmãos, quem tem